Portanto, não se trata de diminuir o valor do matrimônio em favor da continência. E não existe fundamento algum para uma suposta contraposição. Se, considerando certa tradição teológica, se fala do estado de perfeição, não é por motivos de continência mesma, mas a propósito do conjunto da vida fundada sobre os conselhos evangélicos. Olha, gente, vamos devagar, para podermos entender. Ontem nós começávamos a falar sobre este contraponto entre virgindade e matrimônio. Qual é mais importante? Em resumo, seria isso, né? Padre, mas então qual é mais importante? E nós falávamos a partir da Sagrada Escritura e da tradição da Igreja que não existe um mais importante, que ambos são dons e que, como dons, ambos podem ser vividos de forma plena, tanto o matrimônio como a virgindade, tanto um quanto o outro. Por isso não existe melhor. E aqui agora então a gente para e fala: mas então vamos diminuir o valor do matrimônio em favor da virgindade ou desta continência? Não há um fundamento, diz o Papa, para aceitarmos isso. Por mais que se fale, né, na tradição do estado de perfeição, não é por motivo da continência mesma, mas a propósito do conjunto da vida fundada sobre os conselhos evangélicos. Ou seja, não é porque a simples virgem por virgem, mas a virgindade para a edificação dos conselhos da vida da igreja, dos conselhos evangélicos. Então, aqui que está a grande virtude. A virtude está em viver isso por causa do reino. E não só por viver assim. Entretanto, diz o Papa, uma pessoa casada pode viver a caridade em um grau altíssimo. Tá vendo? Não é que nós vamos colocar numa balança de um lado os casados, aqueles que vivem a vocação matrimonial, e do outro lado da balança aqueles que vivem a virgindade. Ambos são importantes. Ambos devem ser vividos de forma plena. Por isso que também, diz o Papa aqui, uma pessoa casada pode viver a caridade em grau altíssimo. E assim, diz o Papa, chega àquela perfeição que nasce da caridade, mediante a fidelidade ao espírito dos referidos conselhos. Tal perfeição é possível e acessível a cada homem. Então veja, essa perfeição de que fala então a tradição teológica, no chamado estado de perfeição, pode também ser adquirido por uma pessoa casada. Então o fato de ser casado não torna a pessoa mais ou menos pura, e nem quem não é casado em mais puro. São preconceitos que muitas vezes nós temos, que nós acabamos reafirmando, né? Muitas vezes. Então cabe a nós entendermos, compreendermos e vivermos esta realidade, buscando a santidade, seja no estado matrimonial, ou seja no estado de castidade, seja qual for o estado de vida que a pessoa então decide, escolhe ou é convidada por Deus para viver.